Entrei em contato hoje com o Barbosa, presidente do CSE. No horário da manhã, por volta de 10 horas da manhã, eu conversei com o Barbosa ao telefone. O Barbosa até entende que o time vai ser punido. Ele já entende isso. Ele diz que vai ser punido porque o que aconteceu merece uma punição. O que o Barbosa me disse hoje ao telefone é que ele espera que não seja essa pena de 60 dias. E eu disse a ele que não vai acontecer isso, até porque quem leu a decisão do Dr. Flávio Moura viu que é em caráter liminar. Sim. Ou seja, ainda cabe recurso. E o Barbosa me disse... Não é definitivo. Não é definitivo. Não. É definitivo se o CSE não entrar com recurso, aí fica. O Barbosa me disse hoje, presidente do CSE, que o doutor José Benício, que é o vice-jurídico do CSE, no período da tarde estaria, acredito que até o final da tarde, estaria dando entrada na federação, no TJD, desse requerimento, desse recurso, pedindo para diminuir essa pena e fazendo a defesa do CSE. Eu confesso que eu não tive mais contato com o Barbosa durante o resto do dia e nem com ninguém do TJ. Agora há pouco, por incrível que pareça, quando nós estávamos no intervalo, eu mandei uma mensagem na fonte aqui do TJD. E aí eu estou aguardando a resposta. Eu mandei mensagem perguntando: o CSE deu entrada hoje no recurso que era para ter dado entrada hoje? Ele não obtive resposta ainda da fonte do TJD. Mas tem 72 horas. O que o CSE não pode é passar do prazo. Em relação ao torcedor, que disse que foi demais, eu também concordo, foi demais a pena. Agora, é evidente que a gente precisa divulgar, né, a informação. Foi demais a pena, foi. Até porque, se você parar para analisar, quantos jogos o CSE tem em casa do Campeonato Alagoano? E o fato ocorrido foi mais 2 jogos em casa só. E o fato ocorrido foi pelo Campeonato Alagoano. Não sei como vai ficar essa punição. Se é 60 dias. Vale para a Copa do Alagoas também. Vale para a Copa Alagoas. Já a partir de amanhã. Jogos organizados pela federação, né? Pronto, tem isso também na nota, realmente. Isso. Bom, agora é aguardar para ver esse requerimento do CSE. O advogado vai usar as brechas dos artigos, que é assim que os advogados trabalham, nas brechas nas leis. Vai fazer a defesa. Ele vai entregar essa defesa, esse requerimento pedindo a diminuição da pena, vai ser encaminhada ao pleno do TJD, como o Clevane falou, vai ter uma votação no pleno do TJD. A votação vai dizer se acata o requerimento ou se não acata. E aí vai dizer uma punição ou não. O Barbosa, presidente do CSE, acredita que vai ser no máximo uns 2 jogos. Isso eu espero que seja pelo menos 2 jogos. Eu já acho que vai ser de 1, no máximo 3. Mas eu acho que de 1 a 3 jogos. Também acho. De 1 a 3 jogos. Se for menos de 3, pra mim tá barato demais. Eu também acho. Se for menos de 3, é melhor você não punir. Se for menos de 3, pra mim tá barato. Agora eu também defendo. Eu vou dizer uma coisa, viu, Cadiel? De que isso aí, entendendo que o torcedor de Palmeiras dos Índios, no geral, o torcedor, o homem de bem, ele não pode ser responsabilizado pelo ato desse inconsequente. É assim que, pelo menos, eu tento rotular de uma maneira equilibrada a atitude desse rapaz. Inconsequente, porque ele poderia hoje estar respondendo por tentativa de homicídio, poderia ter tirado a vida de uma pessoa, dependendo da proporção e do local em que aquele objeto pegasse na cabeça do jogador, poderia até provocar uma espécie de traumatismo, uma coisa desse tipo. Independente dessa quantidade de jogos, 2, 3, no qual classifico 3 com um tamanho aceitável. 2, eu acredito que é uma pena branda, mas acima de 3 é uma situação... Eu entendo também, senhores, que para mim o gancho foi pesado. O peso realmente foi pesado, foi muito forte para cima do CSE, instituição, tá? Em cima desse assunto. Mas nós precisamos entender que é preciso que todos assumam suas responsabilidades daqui para frente. Todos, sem exceção. Dirigentes, promotores do espetáculo, mandantes dos jogos têm a responsabilidade de oferecer segurança em sua praça. Torcedores têm a obrigação de manter um comportamento dentro dos padrões. Não estou falando que futebol é uma partida de tênis. Torcedor pode xingar, torcedor pode reclamar, torcedor pode ter qualquer tipo de comportamento. Mas tem comportamentos que todos nós sabemos em algumas praças esportivas em Alagoas
E essa medida pode também servir em caráter de exemplo, de punição, para dizer, ó, aconteceu com o CSE isso, então controle sua torcidazinha aí quando for jogar em seu estádio para não correr o mesmo risco de pegar um gancho como esse. Ou seja, essa medida foi colocada de uma maneira disciplinar, não só para a instituição, mas também para disciplinar o comportamento de alguns torcedores. E vou citar praças aqui porque não tem como ficar calado não numa situação como essa não. E também não se estende para esta edição do Campeonato Alagoano. Mas todos nós estamos acostumados a ver um lado que se transforma uma atmosfera no Alfredo Lee, no José Gomes da Costa, no próprio Juca Sampaio, em relação à participação até membros de comissão técnica e de funcionários contratados pelos mandantes dos jogos, como os maqueiros, por exemplo, que fica andando em passinho de tartaruga para poder pegar um jogador na hora da lesão, às vezes jogando maca no chão com o jogador em cima dela. E é preciso entender nesse momento a função de cada um. O torcedor é para estar na arquibancada, torcendo, criticando, comemorando o gol, esculhambando, dentro do que pode, xingando alguns jogadores. Eu não estou dizendo que o torcedor não tem que xingar, não. Tem que xingar sim, porque faz parte do futebol. Desde que não se pratique atos contra a integridade humana. Racismo, por exemplo, diversidade de gênero e atos de violência como esse. Mas nada que possa fugir da esfera do futebol, uma crítica ou outra. Agora tem um detalhe. É inadmissível e nós não podemos chegar aqui e dizer que fatos como esse eles podem se repetir e uma pena de 2 jogos apenas pode ser considerada uma pena aceitável para um caso como esse do CSE. Tem que ser de no mínimo 3 jogos. Menos do que isso tá barato. Eu vi maqueiro jogar jogador já aqui. Eu já vi maqueiro dentro de campo inflamando com o árbitro tendo que expulsar a posição de maqueiro. Preparador físico entrando em campo para dar bico na bola. Então cada um tem que assumir a sua responsabilidade nesse momento. E transformar esse negócio em uma coisa séria. Porque se abre esse precedente, amanhã ou depois vai ter outro que vai fazer do mesmo jeito. E talvez o atleta que sofrer essa agressão não venha a ter, apesar de tudo, a mesma sorte que o Aleph teve de continuar com a dentro desse assunto aí, eu tive a curiosidade de não li todo a determinação do TJD em relação à punição do CSE, mas li algumas partes e entendi algumas situações. E tem uma parte lá que é falar do seguinte, que após a liberação do estádio Juca Sampaio, a Federação Alagoana de Futebol, com a comissão de vistoria e também do CSE, tem que fazer uma vistoria para o CSE, o estádio Juca Sampaio, colocar algumas situações que não tem hoje lá no estádio para oferecer mais condições de segurança para o público presente. Isso quer dizer, se tiver uma pena reduzida, o CSE ainda vai ter que fazer alguns reparos lá no estádio para poder ser liberado para a torcida. E um outro detalhe que me chamou a atenção, que diz lá no despacho, na determinação lá do TJD, de que o TJD teve acesso a imagens, no plural, imagens de todos os acontecimentos lá do estádio, bem como a súmula do árbitro e outras situações. Então, o caso mais grave no jogo foi o caso da lata jogada no Aleph. Mas outros episódios também aconteceram lá, durante o jogo. E esses episódios que aconteceram, todos foram anotados, inclusive na súmula do árbitro, e passados lá para a federação e, consequentemente, para o TJD. Então, a punição é no todo, no que aconteceu naquele dia lá. Eu não estava lá, mas por isso que eu estou colocando aqui. E foram 2 pontos que me chamaram a atenção. Quando é colocado lá também que é preciso que haja uma vistoria por parte da federação, inclusive é notificada a federação nesse sentido, para que haja posteriormente a liberação do estádio para que o público tenha acesso. É verdade, isso é necessário. Só pra gente dar andamento lá, eu vou passar pra você, Eduardo Cardeal. Também hoje teve presente no estádio Juca Sampaio, acredito que Eduardo Cardeal tá sabendo disso. O Barbosa passou pra ele também, o
Ministério Público, né? 2 promotores esteve presente hoje para fazer uma visita no estádio Juca Sampaio, como também o comandante-geral do 10º Batalhão de Polícia e também a Guarda Municipal, fazendo algumas averiguações também no estádio Juca Sampaio no dia de hoje. Já deve ser por conta dessa determinação do TJD. Eu até sugeri o Barbosa hoje, eu conversei com ele ao telefone, liguei para ele, né, a gente conversou e depois eu mandei um áudio para ele, sugerindo a ele fazer o que o estádio Rei Pelé faz em jogos de grande porte, jogos de Série A, com clubes de Série A, enfim, túnel inflável, você liga lá, com ar comprimido inclusive, né, do gramado à descida do túnel, né, aquele túnel branco, ele abre lá. Para dar o espaço até o alambrado. Né? Isso, ele abre lá, então os jogadores de comissão técnica, ele já sai do campo, entra no túnel inflável, já sai no vestiário, ou seja, o torcedor ele não tem contato com o atleta, com os profissionais dentro de campo, a não ser com quem não passa pelo túnel. E aí, os jogadores de comissão técnica, obrigatoriamente, tem que só desce pro vestiário se for pelo túnel. Então, aluga túnel inflável. Acho que a federação vai dar a punição, o TJD vai dar, de 1 a 3 jogos no máximo. Agora, é necessário também fazer essas exigências e a federação cobrar que se resolva alguns pontos críticos que tem no estádio Juca Sampaio, como acontece também em outros estádios. A gente sabe que não é só o Juca Sampaio. Até porque... Até o Rei Pelé tem situações a complicadas. Situação, como é que eu posso dizer? O modelo de estádio do Juca Sampaio é igual ao do Alfredo Lee, a arquibancada do torcedor bem próximo. Se quiser, o Zé Gomes da Costa, puxa pela camisa. Sabe qual é o grande problema? Então essa ideia realmente ela tem que ser estudada. Concordo com o André, com o Cardeal, concordo com você em relação a isso. Agora, o grande problema é que o fato aconteceu em Palmeiras dos Índios. Se tivesse, por exemplo, acontecido no Alfredo Lee, no estádio municipal, em qualquer estádio, estaria passando pela mesma situação. Então, o problema Pronto, nós estamos falando aqui. Chega a confirmação agora aqui do TJD, o CSE finalizou o dia e não entregou a defesa, não fez o recurso ainda. Mais 2 dias. Né? Mas tem mais 2 dias, são 72 horas. Mas tem até quinta-feira. Tem até quinta, né? Então não foi entregue hoje no TJD. Chegou nada lá ainda. Porque o que é a punição? Vamos aqui refletir. É para inglês ver, gente. Porque vamos avaliar. Você faz um jogo sem torcida. Tudo bem, passa. 1, 2, 3. O que é mais importante nesse momento são as exigências de segurança que devem ser feitas pela Polícia Militar, pela Federação. O que é que a Federação tem que exigir? E deixou pegar uma lata para matar um jogador, só vai jogar agora no campo quando o estádio tiver isso aqui, pronto. Não coloque em tempo emergencial aí, urgente, instale vídeo monitoramento dentro e externo do estádio, circuito moderno, eu quero isso. Vai instalar não? Perda de mando de campo, portões fechados. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma forma de praticamente evitar que novos episódios aconteçam. A punição por punição, o clube vai ter um prejuízo de 1, 2 jogos sem torcida, mas depois, se essas medidas de segurança não forem implementadas, não vai adiantar em nada. Mas elas foram exigidas, viu, Alan? Elas foram exigidas. Se você olhar lá na determinação. Se você olhar na determinação lá do TJD, está exigindo que melhorias na questão da segurança sejam feitas lá no Juca Sampaio. Exatamente, Clevânio. Eu li a decisão do Dr. Flávio Moura hoje. O que é que na prática ele diz? Olhe, eu vou determinar aqui que vocês passem 60 dias sem jogar com a presença de público, bando infeliz. Agora veja só. Se vocês agora não generalize não, solução... viu, Alan, não generalize não, tenha calma. Infeliz que eu falo com o clube que... É com o clube, viu, gente? Com o clube. Mas não tô dizendo que o clube é infeliz, não. É uma forma do torcedor entender. Vai. A linguagem é essa, porque no rádio a gente tem que falar assim. Então vai de lá. O juiz, o cara do TJ deles vem assim: eu vou dar 60 dias pra vocês não jogarem mais com o público. Perder a pressão de público.
Mas, se vocês me apresentarem uma defesa e me convencer que é seguro jogar lá, vou colocando alguns novos itens de segurança, aí a gente pode conversar melhor. Em meio termo, a decisão da justiça é essa, pra gente entender, para o torcedor entender, é isso, gente. Eu li a decisão do Dr. Flávio Moura e como vocês repercutiram aí. Agora, tem que ser duro nesse pedido e transparente. A federação chega lá, fazer a inspeção e diz aqui, olha, imprensa, torcedor e os outros clubes, pede isso aqui, e só vai jogar lá. Agora, se tiver isso, se vire para colocar, se o estádio é da prefeitura, se o estádio é do clube. Gente, é isso que resolve. A punição, por punição, para mim, eu particularmente não acredito muito nisso, não. É pra gente ver, é pra dar pra moralizar a situação, pra dizer, olha, tá vendo que eu vou punir? Mas a questão é de como o torcedor vai se sentir seguro a partir dos próximos jogos do CSE, viu, Tony?